Um, dois, três, testando som, luz, câmera, ação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Carlos Baldin, eu sou diretor, ator, arte educador e a aula de hoje ela foi pensada principalmente para professores que não habitam o mundo das artes. Então, pode ser também, se você é professor, está nessa área, não tem problema, mas é principalmente para aqueles que são professores de geografia, história, matemática, biologia, física, química, educação física, enfim, inglês, alemão, italiano, não sei, mas não importa a área que você atue, eu vou propor uma série de exercícios cujos objetivos é fazer com que, além de vocês reforçarem o conteúdo das suas matérias específicas, que vocês também possam potencializar nos seus alunos a capacidade de se expressar melhor, tanto verbalmente como corporalmente. São atividades muito simples que vocês podem desenvolver dentro de sala de aula, a maioria delas é em círculo, então se você afastar as carteiras e conseguir um espaço razoável, você já vai conseguir aplicar todas essas atividades. Só no final que eu proponho umas atividades um pouco mais elaboradas, que aí, de repente, talvez precisaria de um espaço um pouco maior. Mais uma sala vazia, que existe na sua escola, o ginásio, ou mesmo um teatro, se sua escola tiver. Você pode também realizar esses últimos exercícios num espaço um pouco maior. Mas são atividades muito simples e a ideia aqui é que você se divirta com seus alunos a partir do conteúdo específico da sua matéria. Bom, antes de eu entrar nos exercícios propriamente ditos, eu quero falar um pouco sobre os princípios que nortearam essa aula. Então, o primeiro princípio é que o corpo fala, o corpo também é palavra. Eu acho um erro quando a gente fala em relação à expressão corporal, oral, quando a gente trata esses assuntos de forma dissociada. Então, às vezes eu vejo alguns cursos que abordam oratória, né, como falar bem em público, e muitos esquecem de tratar primeiro do corpo, né? Como que você trabalha a sua respiração, como que você trabalha a sua presença naquele ambiente que pode ser assustador para muitas pessoas, né? Então, isso não é algo que você precisa transmitir para os seus alunos, nem abordar essa questão, mas é importante ter consciência de que isso está correndo por trás, por baixo ali, das atividades que eu estou propondo para serem exercitadas em sala de aula. E é muito interessante quando um professor consegue diagnosticar isso nos seus alunos, por exemplo, através da linguagem corporal. Então, você às vezes está falando alguma coisa e você pode perceber uma postura mais fechada do seu aluno para aquilo que você está falando, ou uma postura aberta de quem está recepcionando aquilo de uma maneira positiva. Então, quando você toma consciência disso, o seu lugar de acesso a esses alunos modifica, você tem mais consciência sobre isso. Então é um conceito que você pode ter sempre presente quando você realizar essas atividades. O segundo princípio que eu rascunhei aqui é que a ideia dessa aula é uma mudança de foco. O foco está na brincadeira, no jogo, na atividade, e não exatamente na matéria propriamente dita, no conteúdo da matéria. A ideia é exercitar o conteúdo, mas de forma subliminar, de forma como uma consequência da brincadeira, do jogo, da atividade. Então, assim, você deve ter se deparado inúmeras vezes quando, por exemplo, você pede para um aluno seu explicar o processo da proclamação da República e ele se levantar da carteira e falar com os alunos, ou mesmo sentado, sem precisar se expor dessa maneira, mas ainda sentado, muitos deles, talvez a maioria, tenham dificuldade de atravessar
essa situação. Então, a ideia é tirar um pouco o peso, né, desse lugar onde todo mundo está olhando para você e testando o seu conhecimento sobre aquela matéria, mudar um pouco o foco disso para brincadeira, para o jogo. E aí, fatalmente, consequentemente, o que ele sabe sobre aquela matéria virá através da brincadeira, porque o foco, o peso, a atenção está voltada para a execução da atividade e não para exatamente o conhecimento sobre ela. E se ele conhece a matéria, isso vai sair de uma forma muito mais espontânea, leve e talvez até mais divertida. Tá? E o terceiro princípio é que é importantíssimo vivenciar a experiência para transmiti-la. Então eu proponho que essas atividades sejam realizadas também por vocês, com as crianças, com os alunos, os adolescentes, enfim, eu não sei a idade que você seleciona, para qual idade você seleciona, mas é importante estar junto com eles, sentar junto com eles na roda, para estabelecer uma troca de igual para igual, né? E isso vai fazer com que todo mundo se aproprie melhor dos conceitos que serão abordados nessas atividades. E aí você também sai um pouco desse lugar de o professor que detém o conhecimento que fala e entra no campo deles, no campo do aprendizado, porque o jogo nunca vai ser igual, vai ser sempre uma experiência única. Então essa atividade, uma mesma atividade, ela pode ser repetida inúmeras vezes, mas ela nunca vai acontecer igual, é a mesma coisa que está no palco. Você pode querer falar exatamente da mesma forma, uma mesma fala, não vai, porque vai ser uma experiência nova, são outras pessoas que estão sentadas na plateia, você está num outro dia, você já se transformou muitas vezes para chegar naquele dia e falar aquela fala. Suas células já se transformaram, muitas já morreram e outras nasceram. Então não dá para ser a mesma coisa. Então essa é a ideia, você vivenciar isso com eles. Esse jogo vai estar sempre vivo e esse jogo vai estar sempre espontâneo e acontecendo de uma maneira apropriada por todos, né? No mesmo nível de relação. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre os exercícios propostos. Bom, então agora vamos para os exercícios propriamente ditos. Como eu disse, são muito simples, então inicialmente você pode afastar as carteiras da sua sala de aula e pedir para que os alunos se sentem num círculo. O primeiro exercício é a roda com tema livre para palavras associadas. Então, você mesmo pode sugerir uma palavra e os alunos vão dizendo palavras associadas àquela palavra que foi dita anteriormente. Dando o exemplo fica mais fácil. Então, vamos supor, você começa com macarrão. Aí o aluno que está sentado do seu lado, para o lado direito ou esquerdo, não importa, vai falar molho. Aí o outro aluno que está sentado ao lado dele vai falar tomate. Aí o outro vai falar queijo. O outro vai falar ralado, por exemplo. E o outro pode falar, sei lá, machucado. Aí o outro fala faca. E alguém olha e fala medo. E aí você inverte a roda com o último aluno, que vai dizer, eu disse medo porque ele aqui do meu lado disse faca. Aí esse aqui vai falar, eu disse faca porque ele aqui disse machucado. Eu disse machucado porque ele falou ralado. Eu disse ralado porque ela falou queijo. Ela fala, eu falei queijo porque ela disse tomate. Aí ela diz, eu disse tomate porque você falou molho. E o último aluno vai falar, eu falei molho porque a professora falou macarrão. Então assim você fecha um ciclo. E qual que é a ideia dessa atividade que é muito simples? Eu até anotei aqui para não me perder. Então você está estimulando, exercitando o poder de memória dos alunos, exercitando a capacidade de fazer associação, o que é importantíssimo para um processo de aprendizado de matérias, né, de coisas complexas, né, conceitos de física, química, matemática, processos dentro da geografia, história, da aula de inglês, se ela quiser, o professor quiser estimular apenas o conhecimento de palavras em inglês, quer dizer, então a associação ela é importante de ser estimulada
E com isso você também vai estar ampliando o vocabulário dos seus alunos, estimulando o improviso e melhorando a própria linguagem, porque eles vão ter que falar as palavras, então com isso eles vão estar exercitando a sua capacidade de se expressar, tá bom? Então esse seria o tema livre. O exercício seguinte, aí sim você já pode propor, uma vez que eles se esquentaram, se divertiram, aí você pode propor uma matéria específica. Então, sei lá, tô pensando aqui, eu dei uma estudada no tema, professor de biologia quer falar sobre complexo de Golgi, né? Então, ele senta os alunos em roda lá e tal, e ele mesmo pode falar, de repente, aparelho. Aí, vamos supor que os alunos falem sobre o processo na ordem que ele acontece, tá? Esse seria o mundo ideal. Então, os alunos, ele fala aparelho, o aluno seguinte fala armazenar, o outro vai falar exportar, proteína, lisossomo, acrossomo, espermatozoide, óvulo, né? Esse seria o mundo ideal, provavelmente, do processo na ordem que ele acontece dentro do complexo de Golgi. Mais ou menos, tá? Porque eu não estudei muita matéria, mas eu adorava biologia. Então eu escolhi biologia para falar aqui. Aí o último aluno vai falar, eu disse óvulo porque ele falou espermatozoide. Eu disse espermatozoide porque ele falou acrossomo. Eu falei acrossomo porque falou lisossomo, proteína, né? Até chegar em aparelho, que foi a primeira palavra. Então essa é a atividade com o tema específico, que trabalha a mesma coisa dentro da tua área, tá bom? Eu vou para o segundo exercício. Só antes de ir para o segundo exercício, eu esqueci de falar uma coisa aqui que pode ser legal. Vamos supor que as palavras no complexo de Golgi foram ditas de forma aleatória, e não como dentro do processo, como ele acontece exatamente. Aí é uma ótima oportunidade, de repente, do professor, da professora, pegar e falar quem agora gostaria de explicar exatamente na ordem como o complexo acontece, como a transformação ali acontece. Então, de repente, um aluno pode se voluntariar e, a partir das palavras que foram ditas de forma aleatória, ele junta tudo isso e traz para todos os alunos em roda exatamente como o processo acontece. Então pode ser muito bacana. Provavelmente vai acontecer numa forma desorganizada. E aí você usa essa oportunidade para organizar o conceito como ele acontece exatamente. O próximo exercício já é uma variação do mesmo tipo de exercício, mas com um pouquinho mais de complexidade, que seria a mesma ideia, só que uma história coletiva, que também pode ser sem tema ou com tema. Então, como funciona? Algum aluno, aluna começa uma história, para quando ela desejar parar, e aí o aluno, a aluna seguinte, inicia do ponto aonde parou, vai até onde ele quiser falar, e assim sucessivamente até chegar no final da roda, e com isso a gente constrói uma história coletiva. É legal antes falar, olha, essa história precisa ter um começo, um meio e um fim, que isso ajuda a organizar um pouco o raciocínio e a criação sobre essa história. Então isso pode ser um tema livre e também pode ser um momento preparatório para um tema proposto. Então, sei lá, fico imaginando que numa aula de história essa atividade seja muito bacana, sei lá, para contar a história das revoluções populares no Brasil, por exemplo, a Guerra de Canudos. Então, olá pessoal, vamos lá, eu quero que vocês me contem a história de Canudos, como é que foi? Então, um aluno começa, daí ele para, o seguinte dá continuidade e assim por diante até chegar ao final dessa história. E aí é legal também no encerramento dessa atividade você poder dizer o que estava certo, o que não estava, se pularam alguma etapa, enfim, você vai melhorando os conteúdos a partir daquilo que for apresentado nessa experiência, tá? Vamos para a outra atividade. Uma coisa que eu esqueci de mencionar em relação aos exercícios das histórias coletivas é que se você tiver sentir a necessidade de interferir, também não tem problema. Você pode deixar solto, mas você pode interferir. Então, de repente, uma aluna discorreu super bem sobre a Guerra de Canudos, e aí você fala, bom, vamos deixar para que o próximo possa falar alguma coisa. Então você fala, próximo, aí ela para naquele ponto, a próxima aluna inicia dali,
e assim por diante. Quer dizer, você sentindo a necessidade, você também pode fazer uma intervenção, não tem problema nenhum. Depende do objetivo que você quer com isso. Outra coisa que eu não mencionei é que, além dos conteúdos mencionados nos exercícios anteriores, né, além das habilidades abordadas nas atividades anteriores, você também tem aqui, exercita a criatividade, o poder de improviso, a fluência, a coerência com o tema que está rolando na roda, a escuta coletiva, que é fundamental para o aprendizado. Então, todas essas habilidades também são trabalhadas nessas atividades. Bom, o próximo exercício, a gente sairia do campo um pouco coletivo e pode trabalhar também individualmente com os alunos. Por exemplo, uma história individual com interferência. Isso pode ser aplicado em qualquer área, mas vou na mais óbvia. Um professor de línguas. Então, vamos, por exemplo, um professor de inglês. Vou falar inglês porque eu conheço um pouquinho de inglês, então vai ficar mais fácil para exemplificar para vocês, mas pode ser professores de qualquer idioma e de também qualquer área. Então, você pega uma aluna e fala, fulana, vamos lá, eu quero que você inicie a sua história com a palavra hungry. Aí ela, bom, eu estava morrendo de fome, saí de casa, não tinha nada para comer, então eu entrei num supermercado e não tinha nada interessante pronto para comer, quando de repente, aí a professora fala, avocado, eu encontrei um abacate lindo, maravilhoso, e ele estava maduro, então eu abri o abacate e comecei a comer, eu estava muito feliz porque eu estava matando a minha fome, bike. E de repente tinha uma bicicleta parada ali na porta de entrada do supermercado. Eu estava tão feliz que eu peguei a bicicleta e saí pedalando por aí, E era tanto vento, mas tanto vento que eu tomei que eu acabei ficando resfriada e não parava de espirrar, jealous. E eu espirrava tanto que eu passei por um casal e eu espirrei e o rapaz ficou com ciúme da menina e ficou bravo comigo e começou a brigar e parou a bicicleta e a gente começou a discutir airplane. E aí não teve jeito, eu peguei um avião e sumi dali, fui embora. Sei lá, essa pode ser uma forma de trabalhar o vocabulário, no caso de um idioma, com essa história individual e interferência. Vamos lá. Sim, esqueci de mencionar que dependendo do nível de conhecimento dos alunos sobre aquele idioma, esse exercício que eu fiz, ele pode acontecer com a pessoa falando o inglês na história toda e não só ouvindo as palavras em inglês e contando a história em português. Então, claro, tudo depende do nível de conhecimento da turma, né? Mas essa também seria uma outra possibilidade. Bom, o próximo exercício, a gente começa a sair do campo mais do exercício da expressão vocal, né? E começa a entrar mais no campo da expressão corporal, junto com a expressão verbal, né? Como eu disse lá atrás, essas coisas não estão dissociadas, mas você pode focar mais numa habilidade ou mais em outra. Nesse caso, a gente começa a trabalhar também a questão corporal de uma forma mais intensa, que pode ser o jogo da mímica, simples, tranquilo. Então, por exemplo, para esquentar os motores, o professor de física pode pedir para que o aluno faça algumas ações. Então ele vai lá, cochicha no ouvido dele algum verbo como comer banana. Então o aluno vai lá e, enfim, faz o gestual, né, de como seria a ação de comer uma banana. E aí todo mundo da classe precisa adivinhar e tal, vai esquentando os motores. Isso pode ser aplicado para N matérias também das mais diversas idades. Alunos pequenininhos, por exemplo, que também estão aprendendo algum idioma, tomar banho, escovar o dente, surfar. Então você cochicha no ouvido dele, ele faz a mímica disso e a classe precisa adivinhar no idioma
qual é a ação que está sendo feita. Pode ser uma ação simples, como escovar o dente, mas pode também ser uma ação um pouco mais complexa. Por exemplo, estou com fome, mas não tenho comida em casa. Isso é o que você vai cochichar no ouvido dele, é um problema que você está dando. Então ele tem que criar uma história, e aí já não é uma ação só, é uma história, né, em mímica, para revelar o segredo daquilo que você falou para ele. Eu preciso estudar, mas estou com sono. Então você colocando um conflito nessa cena, você permite que o aluno possa construir uma história através do seu corpo, sem falar, daquilo que está acontecendo. Quero ir ao banheiro, usar o banheiro, mas não tem papel, né? Então são algumas ideias de histórias que podem ser contadas através da mímica a partir de um conflito, ou de uma forma mais simples, a partir de uma ação. Aí, sei lá, esse mesmo professor de física que trabalhou, esquentou os motores, ele pode trabalhar, por exemplo, um conceito da física. Então, o conceito da velocidade, né? Velocidade média. Então, ele pode cochichar no ouvido da aluna o enunciado de um problema. Então, por exemplo, a aluna está numa viagem de carro entre São Paulo e Atibaia, são 73 quilômetros percorridos. Ela começou essa viagem à 1 da tarde e terminou às 2h30. Qual é a velocidade média percorrida por ela nesse trajeto? Quer dizer, um conceito que vai ser super engraçado, divertido, porque ela vai ter que se virar para contar através da mímica esses conceitos, né? Ele pode até dar uma dica, olha, é o enunciado de um problema de física, né? E aí, depois que todo mundo entender qual é o enunciado, cada um calcula lá na sua carteira, no seu caderno, a fórmula, né? O exercício, vê qual é a resposta correta e, de alguma maneira mais lúdica, dinâmica, todo mundo prestou atenção, todo mundo se interessou, porque realmente trazer isso pela mímica deve ser bastante divertido. Eu nunca fiz, mas deve ser bastante divertido. Então essa é uma outra possibilidade para esse exercício, um pouco mais complexo, mas que deve ser bacana. Bom, estamos chegando na reta final, né, da aula, e aí aprofundando a ideia da mímica e desses exercícios mais voltados ou com maior intensidade na questão da expressão corporal, a gente pode ir para atividades como cenas de simulação. Então, por exemplo, um professor de química pode querer abordar conceitos da termoquímica com 2 alunos. Então, sei lá, os alunos se voluntariam e ele pode dar uma situação dada como são 2 ferreiros que trabalham dentro de um armazém, eles se utilizam de algumas ferramentas para marcar placas de madeira. Essas ferramentas elas precisam chegar numa temperatura X e só podem ser aplicadas na madeira depois que elas resfriarem até a temperatura Y. Então tá dada a situação, os alunos aí não em mímica, mas aí verbalizando mesmo, dá um tempinho para eles se entenderem, quem vai falar o quê, e esse conceito da química pode ser abordado por eles de uma forma mais teatral, mais lúdica, né? E aí eu volto um pouco para aquela questão do foco, né? Talvez o foco seja em representar os personagens, e aí os conceitos eles vão aparecendo de uma forma mais espontânea. Eles têm um tempo para organizar esse conceito na cabeça deles, fatalmente, através dessa brincadeira, dessa ludicidade, eles vão trazendo os conceitos da termoquímica, da transferência, né, do calor, da temperatura, enfim, tudo que esse tema pode trazer de uma maneira mais teatral, mais lúdica e provavelmente mais orgânica e espontânea, tá? Porque o foco é outro, o foco é a representação daquela situação, né? E aí, o último exercício,
Sim, esqueci. E dependendo do conteúdo, do que for, dá até para ir trocando e colocando mais personagens. Então, um terceiro aluno é convocado para entrar no meio daquela história, e aí um novo conceito pode ser desenvolvido a partir daí. Aí o primeiro aluno que participou já sai, entra um quarto aluno no lugar. Quer dizer, o professor, ao repetir esses exercícios, ele pode ir se apropriando, adaptando e mexendo nisso conforme o seu interesse e sua necessidade. Mas acho que nesse campo o céu é o limite, né? Então você pode ir intensificando e aprofundando e deixando mais complexo o exercício. Então o último exercício seria cenas mesmo, né? Onde você pode dividir a classe em turmas de 4 alunos, 5 alunos, enfim, não interessa quantos, você que define. Então, grupos de 5 alunos, por exemplo, e você dá um tema, ou mais de um tema, para eles trabalharem. Então, sei lá, a Revolução Francesa para todos os grupos. E vamos ver como cada grupo vai trabalhar a Revolução Francesa. Aí você dá um tempo de 10, 15 minutos para eles resgatarem os conceitos, elaborarem uma história, um enredo. E aí, a partir de um enredo definido, com personagens definidos, mas se utilizando muito do improviso e de um eixo, que é a história da Revolução Francesa, eles trarão, cada grupo trará aquilo que entendeu sobre a matéria, mas de uma forma, enfim, encenada. Uma vez que eles vivem esse processo, com certeza o conteúdo disso fica muito mais apropriado, muito mais, enfim, eles dominam muito mais o assunto do que só no campo teórico, né? Então, o cara lá vivendo o personagem da Revolução Francesa, ele não vai esquecer daquilo, aquilo vai ficar marcado para ele. Então esses conceitos vão sendo mais bem dominados pela própria experiência dessas atividades, tá? E, enfim, vamos para as considerações finais. Na verdade, não tenho muito mais o que acrescentar. A ideia é fazer com que essas atividades que eu vivi no teatro, no mundo das artes cênicas, possam ser utilizadas e ampliadas, né? E não só vividas por nós, artistas, mas que possam ajudar outros campos. Foi essa a ideia dessa aula, e por isso que eu direcionei para professores, que eu acho que pode ser um campo enorme aí para vocês exercitarem, né? Nunca esquecendo dos conceitos, né? De vivenciar com os alunos. Então os professores também podem participar das cenas de improvisação, da cena de simulação, ou das cenas propriamente ditas, da própria mímica, enfim, vai ser, espero que seja uma experiência muito gostosa, divertida, prazerosa e construtiva na vida de vocês. É isso, muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Um abraço.